Saudação a todos na paz do Senhor Jesus. Neste momento estaremos lendo na palavra do Senhor, no livro de Esdras, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: A lista dos que saíram da Babilônia. Estes são os filhos das províncias que subiram do cativeiro dentre os exilados, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Realias, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bisgevai, Reum e Baná. O número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945, os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgade, 1.222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2.056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Bezai, 323, os filhos de Jora, 112, os filhos de Assum, 223, os filhos de Gibar, 95, os filhos de Belém, 123, os homens de Netofá, 56, os homens de Anatote, 128, os filhos de Asmasvete, 42, os filhos de Kiriat Airim, de Sefira e de Beerote, 743, os filhos de Ramá e de Gaba, 621, os homens de Miquimás, 122, os homens de Betel e de Aí, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Magibes, 156, os filhos de outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Saná, 3.630, os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Passur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017, os levitas, os filhos de Jesuá e de Cadmiel, dos filhos de Rodovias, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atitita, os filhos de Sobai, ao todo 139, os netinins, os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Taboate, os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Senai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Reaias, os filhos de Rezim, os filhos de Nacoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bessai, os filhos de Asná, os filhos de Meunuim, os filhos de Nefuzins, os filhos de Bequebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Hanuru, os filhos de Beslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda,
os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Oquerete, Azebeim e os filhos de Ami. Todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão foram 392. Esses foram os que subiram de Tel-Mela, de Tel-Arsa, de Querube e de Adã. E de Imer, porém, não puderam provar que as suas casas paternas e sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, os 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Acós, os filhos de Berzilai, que tomou mulher das filhas de Berzilai, o Geliadita, e que foi chamado de seu nome. Esses procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não foi encontrado, pelo que por imundos foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes intimou que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Turim e Tumim. Todas estas congregações juntas somavam 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também havia 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.620. Alguns dos chefes das casas paternas, vindo à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus para edificarem no seu lugar, conforme as suas posses deram para a tesouraria da obra em ouro 61.000 dáricos, e em prata 5.000 minas, e 100 vestes sacerdotais. Ora, os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os nitinins, habitaram nas suas cidades, e todo Israel nas suas cidades. Que palavra maravilhosa, irmãos. Aí está aí, né, irmãos, os que voltaram da Babilônia. Estes são os que estavam na Babilônia cativos. Quando você ouve aquele louvor, né, junto ao rio da Babilônia, quando você lê o Salmo 137, já diz, né, junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos ao lembrar-nos de Sião. Né? Sião era onde para eles era Jerusalém. Jerusalém era Sião, que eles tanto almejavam voltar, que eles almejavam estar. E Deus realizou o desejo dos seus corações, trazendo de volta para as suas terras. E aqui está todos que estavam cativos em Babilônia, que Nabucodonosor havia levado, né, como escravo, presos, mas Deus trouxe de volta o seu povo. Então medita nesta palavra, medita no livro de Salmos 137, que diz: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos ao lembrar-nos de Sião. Eles estavam em terras estranhas, terras, irmãos, que não podia adorar a Deus, terra onde que era tão, irmãos, era uma terra tão pecaminosa, mas eles conservavam no seu coração aquele amor, aquela ansiedade de voltar a viver nas suas casas, na sua cidade, Jerusalém, o lugar de paz, o lugar onde Deus havia escolhido para estar com o seu povo. E nós vemos aqui nesta palavra que eles voltaram, né? Esses foram os que voltaram de Babilônia para Jerusalém, depois de Deus o haver ouvido o seu clamor, de Deus, né, permitir que eles passassem por esse vale, por esse momento difícil, mas eles voltaram para casa vitoriosos. Então creia que tu vai voltar também vitorioso. Você pode estar na Babilônia, você pode estar em cativo, você pode estar preso por alguma coisa, mas não se esqueça do Senhor. Não se esqueça do lugar de onde você saiu,
porque Ele está te aguardando, está à sua espera. E nós vemos, irmãos, que esses que voltaram de Babilônia, né, para a terra de Jerusalém, foi logo após a reconstrução, né, porque houve uma destruição, quando eles foram levados cativos, houve uma destruição total da cidade de Jerusalém. Queimaram a fogo, destruíram os muros, mas Deus levantou um homem chamado Neemias. E ele era copeiro do rei, era um simples empregado de um rei. E Deus usou ele para restaurar Jerusalém. E quando Deus restaurou, através de Neemias, ajudou a restaurar os muros, restaurar a cidade e concluiu a obra, Deus trouxe o seu povo de volta. Deus pode estar, irmãos, preparando o seu lugar. Deus está restaurando vidas, Deus está restaurando corações, Deus está restaurando lares, Deus está restaurando casas, Deus está restaurando casamento, casal, Deus está restaurando. Então aguarde só mais um pouquinho, porque a bênção vai ser muito grande. O milagre vai ser extraordinário para você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima leitura da palavra do Senhor. Não se esqueça de comentar, curtir, né? Deixar o seu joinha aí para que o YouTube possa, né, irmãos, achar o conteúdo relevante e passar para demais, assim, notificar demais pessoas sobre os nossos conteúdos, nossos vídeos. Eu acredito que seja uma bênção, né? E eu espero que também seja uma bênção na sua vida, tá bom? Então fique com Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor desça sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família.